Olá, olá e sejam bem-vindos ao Transalorcast, é o Transalorcast 148, o último podcast sobre a 11ª temporada de Doctor Who. E a gente teve uns pequenos atrasos nessa vida, uns problemas que não deu pra gravar sobre o episódio 9 e sobre o episódio 10 deu uma atrasadinha, mas a gente continua firmes e fortes porque estamos aqui pra falar sobre esses dois episódios de uma vez só. A temporada já terminou, mas o podcast não, e é o que importa. São os episódios, o episódio 9, It Takes You Away, que foi escrito por Ed Hime, e o episódio 10, The Battle of Runcaskor Av Kolos. Esse aí, escrito pelo Chris Chibnall. Então são esses dois episódios. Eu tenho aqui comigo várias pessoas nesse podcast, começando pelo Eric. Olá, Eric. Olá, pessoal. É nóis. E vamos lá, porque 2 episódios bem doidos. Vamos lá, então. Quem tá aqui também é a Karina. Oi, Karina. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Vocês aí, vocês do podcast. Porque as pessoas em casa não conseguem me calor. responder. Tá quente. As Muito pessoas calor. em casa não conseguem responder, então eu vou perguntar pra vocês como vocês estão. No podcast sobre o The Witchfinders, que foi o anterior, até a Bruna e eu comentamos que em Santa Catarina tava frio. E agora o tempo passou e eu sofri calado, porque tá muito quente. Tá muito quente. Triste. E por fim o Pedro tá aqui também. Oi. Oi, gente, só queria falar aqui que eu conheci o Eric pessoalmente. É nóis. Aí. E eu não. E eu nunca vou me conformar com isso. Nunca. Vai dar tudo Quinha. certo. Tem várias... Eu conheci até o Ravi, gente. Isso que é um absurdo, não conhecer a Karina. Tudo bem. É um vida. absurdo, eu acho. Absurdão. Beleza, todo mundo se conhecendo. Que bom. Mas vamos conhecer as opiniões. Vamos conhecer as opiniões de cada um sobre os episódios. O negócio vai ser o seguinte: nós vamos falar primeiro sobre o episódio It Takes You Away e depois nós vamos falar sobre o The Battle of Runcaskor Av Kolos. Não sei porque eu fui repetir o nome. Mas, e aí... aquele filme lá do Will Smith, né? É esse o nome. Nossa. E aí depois, se der tempo, ou mesmo durante esse podcast, nós vamos ficar falando sobre a temporada no geral, porque eu acho que é inevitável isso acontecer. Lembrando que você pode assistir os Transalore TVs sobre os episódios lá no YouTube, youtube.com/transalorblog, e a partir de agora o Transalore TV como marca não existe mais e vão ser vídeos mais livre, leve e soltos, porque eu quis assim. Então, Rest in vocês peace, podem Transalore TV. E mais uma coisa, vocês podem ouvir esse podcast no Spotify enquanto a gente tem essa oportunidade de fazer isso. Então vocês podem ouvir lá, e tanto como todos os outros vocês podem ouvir no Spotify, e os audiodramas também. Tem episódios de Natal dos audiodramas que vocês podem ouvir lá. É isso, eu acho, dos recados. Então a gente vai começar a opinar o episódio It Takes You Away, que eu quero saber primeiro o que o Eric achou dele. Então, eu vi o episódio e eu não consegui digerir ele porque ele é tão louco. E eu falei, cara, que episódio doido. Eu pensei, nossa, bem doido. E foi isso meu pensamento sobre o episódio. Não pensei se foi ruim, mas foi bom, porque foi doido, assim, sabe? Eu falei, cara, eu nunca vi um episódio de Doctor Who assim e não sei se eu vou ver novamente. É um episódio louco. Tem sapos, vespas, não é vespas, é tipo... Como que é o nome daquele bicho? Mariposas. Mariposas que comem carne, mas não comem roupa. E tinha um cara que era tipo Sméagol, só que não. E ele gostava de ouro. E de dinheiro, e de troca. E tinha uma menina cega, e universos paralelos e um sapo. E foi isso. Eu achei louco. Enfim, esse é minha opinião sobre o episódio. Então, Karina? Eu gostei do episódio. Eu achei o episódio... eu gostei que se passa na Noruega, em outro país, né? Que não... Pelo menos que não o Reino Unido. Eu gostei que tinha uma atriz cega. Poxa, que bom. Uma pessoa cega fazendo papel de uma pessoa cega. Certíssimo, ótimo. Eu gostei que esse episódio ele tem essa coisa de dar medo, mas na verdade era só um pai super protetor em uma entidade que não queria ficar sozinha, assim. Que era o sapo, no caso. Achei divertido. Gostei que a Grace apareceu de novo, yay. Mesmo não sendo ela, realmente. E apesar disso que eu já falei, de ser um episódio meio assustador, assim, e tal, louco e assustador, eu achei um episódio bonito.
bonito, assim, foi uma lição bonita. O que você achou, Pedro? Então, eu gostei muito, muito desse episódio, eu achei muito, 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 muito legal. Eu juro que eu não vou falar isso 47 vezes, igual nas outras vezes que eu descrevi alguma coisa como muito legal. Mas assim, pra mim, esse episódio ficou entre os meus favoritos ao lado do episódio da Rosa Parks e do Demônios de Punjab, porque assim como o da Rosa Parks trata de um assunto ali, trata de um momento histórico pra falar de um assunto que é um problema social há muito mais tempo do que aquele momento histórico e continua até hoje, que é o racismo, e o episódio Demônios de Punjab, ele fala sobre a crise política, sobre a divisão ali entre a Índia e o Paquistão, e aquilo pode gerar alguma reflexão sobre coisas que acontecem hoje em dia, como, por exemplo, todo o negócio de imigrantes e refugiados, que é um problema sério que já acontecia antes e continua acontecendo. E esse episódio trata de problemas humanos ali, tipo a solidão, o amor ali fraterno, paterno, o amor entre um marido e a esposa, e o amor entre o pai e uma filha, e o que ele faz a respeito disso, ele ficar perdido ali sobre como ele se sente, e fala sobre superar traumas, aprender lições com as experiências de vida que a gente tem, e você precisa deixar essas experiências pra trás e levar com você as lições, em vez de ficar carregando aquela bagagem pra sempre. Você tem que digerir aquela dor e aprender alguma coisa. E tudo isso contado de um jeito extremamente louco. Eu nunca tinha visto em Doctor Who, mesmo sendo uma série que tem e que dá uma liberdade pros roteiristas de fazerem coisas malucas. Eles fizeram uma maluquice que ainda não tinha acontecido. Então eu gostei muito, porque falou de temas importantes que podem ser facilmente aplicados à nossa vida, de um jeito extremamente doido. Eu gostei muito da menina, da Honey, que é o nome da menina que vive lá naquela casa. Achei muito legal a história dos espelhos. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu gostava de inventar histórias, e eu continuo gostando, mas essa especificamente foi quando eu era pequeno, eu também inventei uma história que o pessoal ia pro outro lado do espelho, mas essa daí é um pouco mais complexa do que a que eu inventei quando eu tinha 6 ou 7 anos, sei lá. Eu gostei muito, achei super legal todo o lance das camisetas, de tudo ficar espelhado mesmo. Quando eles passaram pro outro lado do espelho, e aí eu notei que o cabelo da doutora tava virado pro outro lado, aí eu vi a camiseta do Slayer lá, do pai, refletida também. Aliás, fica aí a curiosidade, sabe como é o nome de coisas invertidas desse jeito? O nome de uma figura que você vê no espelho é uma figura enantiomórfica. Fica aí espelhada. Fica esse ensinamento aí, que não deve servir de muita coisa pra vocês, mas o conhecimento nunca ocupa espaço. E então, desse episódio eu gostei muito de como ele foi feito, da história que ele contou e o que ele quis dizer com essa história, mas o lugar onde ele se coloca na temporada me incomodou um pouquinho, mas assim, não a ponto de estragar o episódio, como eu disse, é um dos meus favoritos, e eu quero falar sobre isso, mas eu posso falar depois porque eu quero comentar junto com o próximo episódio. Mas eu já ouvi uma pessoa, e essa pessoa, curiosamente, foi o Eric, comentando que por conta, perdoe-me se eu tiver entendido errado, que por conta do desenvolvimento do Ryan, o comportamento dele tava meio esquisito e combinava mais com ele no começo da temporada, mas a minha opinião sobre a posição desse episódio na temporada vai um pouco no sentido contrário do que você achou em relação ao Ryan, porque isso não pesou tanto pra mim. Mas, como eu disse, não é exatamente um ponto negativo, é só uma coisa que eu acho que poderia ter sido diferente. Eu comento depois. Então, de modo geral, eu amei esse episódio, um dos meus favoritos dessa temporada e um dos meus favoritos de Doctor Who como um todo, e eu acho, mesmo que a gente tenha opiniões variadas, as nossas opiniões vão mudando com o tempo, assim, sobre os episódios e temporadas de Doctor Who, eu acho que esse vai continuar, assim, no meu coração, igual episódios clássicos não da série clássica, mas, assim, icônicos, tipo o especial de 50 anos, Blink, o episódio do Van Gogh, essas coisas. Eu acho que esse episódio aí eu vou sempre lembrar como um episódio muito da hora, e foi da hora, e... Desculpa, eu falo muito, né? Eu comecei a prestar atenção aqui no desenho do gráfico aqui no programa que eu uso pra gravar e eu percebi que eu falo muito. Por e isso você sempre fala do desenho do gráfico, Pedro. Você sempre fala do desenho do gráfico e como você fala muito. É isso aí. Mas a o gente desenho do gosta de gráfico, te esse é o nome da minha banda indie. Bom, vamos lá. Esse episódio, eu tenho aquela coisa que acontece assim pra mim. Tenho episódios que eu sei da qualidade, eu sei que eles são muito bons e
que são meus favoritos porque eu sei que eles são ótimos, tipo o da Rosa Parks e o Demons of the Punjab, até mesmo o primeiro episódio dessa temporada, que eu gosto muito deles, eu sei que eles são muito bons, mas tem aqueles que são os meus favoritos porque eles simplesmente são os meus favoritos. O que aconteceu em The Witchfinders e nesse aqui também, que simplesmente são os meus favoritos da temporada, que eu posso rever quantas vezes eu quiser, que eu não vou enjoar. É aquela mistura de novo com lembranças anteriores, sabe? O The Witchfinders, que era aquela coisa que a gente comentou, que lembrava muito o episódio do Capaldi, e esse que lembra muito algo de conto de fadas, o que eu acho bem legal. E ele ter acontecido na Noruega, com aquela paisagem, todo aquele clima, eu quero muito assistir esse episódio no inverno, porque eu acho que vai ser muito mais interessante do que assistir no verão. Todo o clima dele é muito legal, até porque eu me envolvi razoavelmente com a cultura da Noruega, assistindo vídeos e estudando um pouco o idioma. Quem me conhece sabe o motivo, quem me segue nas redes sociais sabe por quê, e aí eu comecei a aprender um pouco mais e isso começou a ficar meio familiarizado para mim, e eu gostei de assistir algo nesse país, e as pessoas também com sotaques e tal, dá pra ver que, não tenho certeza, mas pelo menos no episódio transpareceu que eles eram realmente da Noruega, ou pelo menos de uma região bem próxima, porque até as feições deles e o jeito que eles falam é bem similar. Enfim, esse episódio é maravilhoso. Tem aquilo que o Eric falou sobre o carinha lá, seu Sméagol, e eu realmente lembrou muito essa coisa de Senhor dos Anéis, né, que o grupo de pessoas, dos aventureiros, chegam em alguma pessoa solitária no meio de um lugar e precisam atravessar aquele lugar para conseguir conquistar ou encontrar o seu destino. Eu acho bem legal esse tipo de coisa, lembra essa coisa de conto de fadas, o que é maravilhoso. Enfim, eu achei todo o episódio muito bom. Eu gostei que eles deram uma leve comentada sobre também a família da doutora, mais uma vez, sobre a avó dela e tal, que contava as histórias. Por um pouco eu achei que esse episódio ia conectar com o final da temporada, quando ele vai criando esse clímax desse negócio do universo, e aí a gente vai naquele troço branco com a doutora lá. Eu achei que ia ter alguma conexão com o episódio final, mas não teve. E aí o sapo me deixou bem surpreso. Foi uma coisa que eu totalmente não esperava que fosse acontecer, assim, muito inesperado. Eu acho que isso é bom. Ele foi engraçado, mas eu acho que esse inesperado de tudo, realmente não saber o que vai acontecer, é quase uma piada, assim, uma punchline do episódio, né? Que ele chega e te surpreende mais uma vez com o sapinho. E aí uma curiosidade, tem essa, que depois, revendo algumas cenas do primeiro episódio, e sem querer, eu pausei num frame lá na casa eu acho que foi na casa da Grace ali, que mostra a casa do Ryan. Eles focam justamente um sapo, assim. Isso foi no primeiro episódio, então é muito engraçado que eles relacionaram essa dica, que nem era uma dica, com esse episódio, que depois o sapo tinha a voz da Grace. Então eu achei bem legal esse detalhe. Mas... E ela gostava de sapo, né? Ela disse... Quer dizer, ela que sim. Não é, ela disse que gostava de sapo e tal. Legal, sim, não sabia disso. Bem legal essa conexão, e quando a gente descobre essas coisas, fica bem mais interessante. Eu aposto que revendo a temporada toda, a gente vai encontrar mais detalhezinhos assim, que são sapinhos. Bem legais. Mas o episódio, muito bom, é um dos meus favoritos. É isso. Só queria comentar que todo o clima ali da Noruega me fez lembrar de alguns livros que eu li na época da escola, alguns porque eu quis deliberadamente, e outros porque foram livros paradidáticos, mas eu gostei de todos eles, daquele autor norueguês, não sei se eu vou falar o nome dele corretamente, Jostein Gaarder, que escreveu O Dia do Coringa, O Mundo de Sophie e tal, e são livros que mostram bastante ali da cultura da Noruega, e
tem muito jeitão da Noruega e você se sente na Noruega, mas ao mesmo tempo você consegue se identificar com tudo que tá acontecendo ali. Então são livros muito bem escritos e muito legais. E foi isso que me fez lembrar esse episódio. Diferente do Jonathan que se identificou ali e se sentiu em casa por outro motivo. Mas esse episódio também, uma coisa que eu achei muito legal, e que é uma coisa que essa temporada tá fazendo de um modo geral, mas eu achei que nesse episódio foi de um jeito interessante, é aquilo de aproveitar que eles não usaram nenhum vilão clássico da série na temporada pra expandir o universo de Doctor Who, que já era bem rico e ficou ainda mais rico. E eu não sei se o Solitracto, é assim que foi traduzido oficialmente? Eu acho que é isso. Oi? Isso. Não sei como foi traduzido, mas é Solitract. Ficou Solitracto. Eu não sei se isso já tinha sido mencionado alguma vez na série, se já tinha sido mencionado, legal que eles retomaram, e se nunca tinha sido mencionado, achei um conceito muito louco pra ser introduzido, que pode ser explorado depois, achei muito legal e achei bacana da série colocar mais coisa nova nesse episódio e de um jeito tão ousado e interessante. Tá de parabéns aí esse episódio. Ousadia e alegria. Então, eu procurei aqui no TARDIS Wiki e eles geralmente logo atualizam as coisas e relacionam com os episódios e dizem se tal monstro reapareceu ou não. E esse não, foi criado mesmo. Esse Solitract foi criado como um conceito mesmo e é muito legal. É interessante nessa coisa que tem um universo todo que vivia aqui e que enquanto o universo era todo junto, ambos não conseguiam se encontrar, e aí quando é separado, um tem que viver sozinho e o outro, enquanto isso o outro tá vivendo todas as loucuras. Eu vi até um comentário de uma pessoa que seria legal se a doutora desse as memórias das viagens pro sapo e ele vivesse a eternidade, assim, viajando junto nas memórias da doutora, tipo como um presente da doutora pra ele, já que ele ia ficar sozinho. Seria um toquezinho legal. Só queria lembrar aqui uma coisa interessante. Eu comprei na Comic Con a versão em inglês importada do primeiro volume daquela HQ Lost Dimensions. Eu achei bem legal. Queria avisar todo mundo que tudo indica, eu não tenho certeza, ninguém conseguiu me confirmar essa informação, mas já ouvi várias pessoas falando, então se alguém puder confirmar seria legal, que eles vão lançar HQs de Doctor Who oficialmente no Brasil. Não sei se vão lançar só essa história ou se eles vão lançar outras coisas também. Eu tô falando isso porque essa HQ é um evento ali de crossover entre vários doutores e tal, muito legal, a arte tá bem legal, o roteiro tá bem bacana, eu vou tentar encontrar pra comprar o segundo volume pra ver como é que acaba a história. Tô falando isso porque mostrou ali num dos capítulos o nascimento e o cultivo das tardes, que é uma coisa que até onde eu sei nunca apareceu na série, ou se apareceu tipo, de um jeito bem por cima, assim. Sei lá, esses conceitos novos que estão sendo introduzidos nessa temporada, eles podem ser mais aprofundados, não necessariamente na série, mas podem ser aprofundados ali no universo expandido, tipo as HQs, que eu comecei a levar mais a sério esse ano, né, que eu consegui comprar algumas, e eu tô achando muito legal, então fica aí a sugestão pro pessoal ficar ligado no que for sendo lançado no Brasil, porque é bem interessante. Eu tava pensando aqui comigo, e vocês falam de conto de fadas e tal, e esse episódio tem todos os elementos de conto de fadas, que é uma floresta nórdica, que é um bicho que uiva na floresta, só que não é um bicho, é uma castição, mas tudo bem. Tem espelhos, tem um sapo, tem uma pessoa que, a Doctor, no comecinho, eu acho que ela pega um fio pra guiar ela pelo lugar, sem ela se perder. Então tem muitos elementos de contos de fadas, assim, e parece ser completamente plausível que seja um conto de fada sci-fi. E eu acho que o do Ryan, que o Pedro comentou, mas a gente comentou pessoalmente, daí eu acho que se perdeu, que eu achei que o Ryan, ele tá muito com a personalidade dele do começo da temporada, porque ele tratou tão mal a menininha, assim, por nada, e tava com problemas com o pai dele, algo que já deveria ter sido resolvido um poucos episódios atrás, então acho que isso que foi estranho. Então isso que eu achei estranho no episódio do Ryan, ainda tá com uma mentalidade muito anterior do que ele deveria estar agora. E uma coisa que me incomodou um pouco foi a Yas, que não fez muita coisa nesse episódio. E o Graham é sempre demais, assim, e a dinâmica dele com a fake Grace é ótima, e ele descobrindo que ela não é verdadeira, e ele indo atrás do Ryan é show. Enfim, é só... Os meus problemas com o episódio são o Ryan e a Yas, que estão meio estranhos nesse episódio, e o Graham tá sempre ótimo, então tá tudo bem. Mas a Yas já faz tanto, sempre, eu acho. Ela é sempre a principal, ela e o Graham. Então, sei lá. Achei até ok ela ter ficado meio de
lado nesse episódio. Eu vi o que eu vi foram uns comentários dizendo que a Yas não fez nada na temporada, mas eu acho que devem ser comentários meio daqueles meio bestas, porque não sei, porque eu achei bem dividido até a temporada. Claro que o Graham teve boa parte, ele foi o companion ali, meio que principal dessa temporada, mas a Yas eu acho que ela ainda teve mais do que o Ryan, no caso, e ela sempre é junto com a doutora e tal. Não duvido que na próxima temporada a coisa mude, daí o desenvolvimento seja mais pro lado da Yas e do Ryan também, ou mais pra Yas mesmo, porque ela teve 2 episódios sobre ela que não foram tão profundos sobre a vida dela também. Sobre isso aí, eu acho que, e aí já é um comentário geral sobre a temporada, talvez seja por ser um ator mais experiente e junto a roteiros que focaram nisso, eu gostei bastante que o Graham foi o companion de maior destaque, até porque, mesmo que a gente pense assim, que um dos méritos dessa temporada foi a representatividade de colocar companions que não eram brancos com interesse amoroso na doutora, por mais que possa existir fanfic do que vocês bem entenderem. O Graham era tipo um companion mais velho, que é uma coisa que a gente não vê sempre, não foi a primeira vez que teve um companion mais velho na série, mas a gente não vê todo dia, e é um ator mais experiente, com bastante carisma e tudo mais, então eu achei natural que ele ganhasse destaque, mas tirando isso, eu achei que foi bem equilibrado, achei bem equilibrados os papéis, as participações dos companions, eu fiquei satisfeito com isso, eu achei que foi ok, eu não me incomodo que, tipo, em alguns episódios eles apareçam menos, façam menos, por exemplo, no episódio lá do eu esqueci, Tsurunga? Tsunami, sei lá, enfim, do hospital lá que voa, do tsunami lá, basicamente os companions não fizeram muita coisa e a doutora fez muito mais coisa, e aquele episódio veio logo depois de alguns episódios que os companions tiveram um desenvolvimento muito pesado, então eu achei que no quesito participação na história por parte dos personagens, eu achei que a temporada foi bem equilibrada e isso não me incomodou, eu achei que foi bem dosado, então eu gostei disso, quando episódios que um ou outro aparece menos, faz menos coisa, não me incomodou, eu achei que foi bem legal, é isso aí. E até o anterior, a Yas, que faz bastante coisa, ela vai investigar as coisas sozinha e tal, e mostram bastante dela com a doutora fazendo as coisas. Eu acho que foi bem legal o equilíbrio de tudo. Mas vamos pro próximo episódio, que eu não vou perder tempo em tentar falar o nome dele mais uma vez, porque Chris Chibnall não pensou nos fãs que não conseguem enrolar a língua pra falar esses títulos de episódios aí. O Steven Moffat era muito melhor em títulos clickbait, todo mundo ficava louco por causa dos The Name dele, of the Doctor. E então vamos para o episódio 10 agora, que foi o último episódio da temporada. A gente ainda tem um especial de Ano Novo, mas como encerramento da temporada, de um ciclo que a gente teve aqui, esse foi o último. Então eu quero saber de cada um, começando pelo Eric, o que vocês acharam desse episódio como um todo, né? Como fechamento de temporada, como um episódio sozinho, lembrando que nessa temporada a proposta da série era que cada episódio fosse individual e que não tivesse conexão de plots malucos. Independentemente se isso funcionou ou não, quero saber o que vocês acharam do episódio no geral. Vamos lá, Eric. Eu acho que queria esclarecer também para as pessoas que a gente está acostumado com Doctor Who sendo tudo sobre o Doctor ou a Doctor e sendo tudo sobre high stakes, assim, sabe? Tipo, fim do mundo, fim da Terra, fim do Doctor, fim da Companion, sabe? E às vezes... E essa temporada não foi sobre isso. Essa temporada foi sobre o desenvolvimento de personagem do Graham. Essa temporada inteira foi só, tipo, sobre o Graham, sabe? Foi como ele lidava com o luto, assim. Quais eram os estágios do luto e como ele, no final, consegue superar isso, né? Então... no episódio passado que a gente acabou de comentar, ele ter encontrado uma Grace fake, e nesse episódio ter encontrado o cara que matou a Grace é importantíssimo. Então,
pra quem levou a temporada como se fosse sobre a Doctor, não é sobre os Companions da Doctor, sobre o Graham, principalmente. Então acho que isso que você tem que levar dessa temporada, que essa temporada é totalmente diferente das outras, e que não é sobre a Doctor, não é sobre uma coisa que vai acabar o mundo, assim, é sobre coisas mais pé no chão, assim, mesmo sendo uma temporada muito doida. Eu só acho que esse episódio podia ter ser duas partes, e eu tô acostumado com esse negócio de duas partes. Não sei se é mal acostumação minha, mas enfim. Eu gostaria que esse episódio tivesse duas partes, porque algumas coisas estavam meio no ar, assim, tipo, os Zooks, o que eles faziam, sabe? Como assim eles construíam coisas? Apareceu 10 segundos deles construindo coisas. Então eu achei que dava pra colocar mais coisa nisso, sabe? Enfim, daí mais coisas sobre o planeta ser venenoso pra mente, ou sobre aquela tripulação que estava perdida lá dentro. Então acho que se fosse duas partes seria melhor, mas é um episódio bom e conclui bem a temporada, e conclui bem o plot que era do Graham só, e não da Doctor, e sim do Graham. E é isso. Bom, vamos lá. Eu gostei do episódio, eu concordo com o Eric, eu acho que se fossem 2 episódios, seria o episódio, sei lá, funcionaria de um jeito melhor, fluiria melhor e contaria melhor todas as histórias. Isso aconteceu de uma forma geral em toda a temporada, mas eu gostei bastante meio que dos times separados, assim, a Doctor dando autonomia para cada um dos Companions. Eu acho que isso foi algo que aconteceu durante toda a temporada e eu achei muito interessante, porque é um jeito diferente de ser Doctor, né? Os Doctors não costumavam fazer isso antes, os Doctors anteriores, e a Doctor faz. Eu gostei do retorno do Tim Shaw, mas eu não sei... Parece que, como eu posso explicar, o episódio, o Tim Shaw aparece lá no primeiro episódio, blá blá blá, mata a Grace, faz tudo aquilo, só que esse episódio, ele não era um episódio para final de temporada, na minha opinião. Eu acho que esse episódio, ele deveria ser, sei lá, o 6º episódio, 5º, 6º episódio. E tudo bem o Tim Shaw aparecer ali no 5º, 6º episódio e se ferrar, entendeu? E a Doctor conseguir superar ele. Eu não gostei dele ter voltado exatamente pra terminar a temporada, porque, bom, o nome do episódio é The Battle of blá blá blá, e a gente não viu bem uma batalha. Eu tava esperando um episódio mais épico, assim, sabe? Por conta do nome The Battle, blá blá blá. E a gente não viu uma batalha. Mas, apesar de tudo, eu gostei dessa ideia de que a religião mascara a percepção da realidade, né, assim, nos fanáticos religiosos e tudo mais. Achei isso interessante, mas eu acho que esse episódio poderia ser melhor. Como eu disse, não foi um episódio pra final de temporada, o que é muito louco, porque eu gostei da temporada absolutamente inteira. E aí chegou no último episódio e eu fiquei um pouco decepcionada, assim. Eu esperava mais. Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, mas eu queria mais. Uma temporada tão boa e tão certinha, assim, tudo tão redondinho, acertando em tantos pontos, eu acho que faltou um pouco nesse último. O que você achou, Pedro? Eu gostaria de começar meu comentário fazendo uma pergunta pra vocês, e vocês não precisam responder, vocês podem só pensar nisso. No caso de vocês terem assistido ao filme de cinema dos Power Rangers, que saiu no ano passado, o que vocês acharam desse filme? Porque eu achei essa temporada de Doctor Who, e a gente sempre brinca que monstro de Doctor Who parece Power Rangers, mas essa temporada me lembrou bastante o filme dos Power Rangers, do qual eu gostei muito, mas o filme tem uma característica ali que é um mérito do filme, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente pensa, mas e se? Que o filme não gasta tudo que ele poderia gastar, ele não gasta todas as cartas que eles têm na manga, ele evita usar em alguns pontos-chave pra você ter uma história legal de acompanhar, gostosa e tranquila ali, que você pode desenvolver os personagens e te deixar com vontade de ver mais, sem que você fique exausto do que tá acontecendo. E eu senti que essa temporada de Doctor Who fez coisa parecida, então eu acho que em alguns momentos ela poderia ter ousado mais, e no caso o momento ao qual eu me refiro é esse episódio. Não consigo encontrar muitos defeitos no episódio, porque eu achei o episódio realmente bom. É bem legal, mas eu acho que ele poderia ser mais. Eu adorei aquela raça lá, porque, mais uma vez, entra naquilo que eu falei de expandir o universo, colocando um conceito bem doido de uma raça ali que não existe muita gente e tudo mais. Achei legal o conceito do planeta que entorta as ideias de todo mundo que passa por lá sem algum recurso ali de proteção. Achei legal a forma como eles fecharam a temporada, encerrando ali o arco do Tim Shaw. Eu achei legal
que esse negócio que vocês falaram da doutora ser um pouco diferente dos outros doutores e deixar cada companion fazer o que tem que fazer, é muito legal porque se você for parar pra pensar, isso diferencia a doutora dos doutores anteriores, mas ao mesmo tempo vai muito de encontro ao conceito que a série apresenta sobre o protagonista, e agora a protagonista, que é de não subestimar o que tá ao redor dela, de sempre respeitar tudo aquilo que é desconhecido, diferente e também tudo aquilo que é igual. E aí a gente via um doutor que estava disposto a entender e aceitar tudo que era diferente, mas ele assumia a posição de chefe ali da equipe, ou da dupla, no caso, quando só tinha uma companion, e aí nessa temporada não. A doutora, ela é aquilo que ela de ser, ela pratica aquilo que ela prega, então todo mundo tá ali de igual para igual, e isso é muito legal, não é um demérito dos doutores anteriores, mas com certeza é um mérito da doutora. Entre as coisas que eu acho que poderiam ser melhores nesse episódio, eu poderia dizer a edição, talvez a edição, se a edição tivesse sido um pouco diferente, os momentos dramáticos do episódio, os momentos de maior peso, talvez pudessem ser um pouco mais impactantes, e como vocês disseram, se esse episódio fosse dividido em 2 partes, talvez fosse mais fácil de fazer isso. Mas, em vez de fazer um episódio em 2 partes, gostaria de propor um exercício de imaginação, e levando em consideração também que a ideia dessa temporada nunca foi ser uma trama única e unificada como as outras, era de histórias individuais, mas que, por ser uma série, claramente tem uma relação entre um episódio e outro. O que eu teria feito de diferente seria, e vamos lá para um exercício de imaginação que pode ser bem interessante, ou não, aí vocês veem o que vocês acham, eu teria invertido os 2 últimos episódios da temporada, e eu teria colocado como vilão desse episódio não o Tim Shaw, teria colocado algum outro ser da raça dele ou alguma coisa relacionada a ele, de maneira que o público ficasse esperando a volta dele no último episódio. E no último episódio eu teria trocado toda a trama daquele ser que vivia entre os 2 universos e fazia as vezes de Gollum pelo Tim Shaw. É claro que não seria da mesma forma, ele ali todo querendo barganhar e passar a perna em todo mundo, seria tipo o Tim Shaw, um monstro que eles enfrentariam ali entre os universos. No final teria todo aquele negócio da doutora fazer amizade com outro universo, mas o Tim Shaw ficaria pra trás e seria destruído ali porque ele é do universo primário ali de Doctor Who e ficaria preso num lugar onde ele não poderia viver. E aí fecharia a trama do Tim Shaw. E por que eu inverteria as coisas? Porque por mais que o último episódio dessa temporada não tivesse como proposta fechar um arco enorme e era só coisa de desenvolvimento de personagem, a gente espera que o último episódio de uma temporada seja algo mais épico. E mesmo que o cenário do último episódio tenha sido um campo de batalha, eu acho que a ameaça no episódio 9 foi uma coisa muito maior. Teve toda aquela cena da Terra sendo puxada ali pelo raio, sei lá do que, dos caras ali do episódio, dos 2, mas eu fiquei muito mais preso pelo episódio anterior, e eu acho que teria sido mais interessante para a temporada que os 2 últimos episódios fossem invertidos apenas com essas alterações para a história ficar mais interessante e fazer sentido. Então, de modo geral, gostei bastante do último episódio, mas acho que poderia ter sido mais legal. E é isso aí. Talvez pode ser só o costume que a gente pegou das temporadas anteriores de ver as coisas se amarrando de formas diferentes, mas é isso aí. Foi um episódio que não acredito que eu vou falar isso. Foi um episódio que jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele não se arriscou como ele poderia ter se arriscado. Eu acho que isso daí é uma coisa, a gente tem muita coisa ali do Moffat que a gente já tava um pouco exausto ali, que ele usou bastante, mas acho que todo o lance dele ser meio megalomaníaco fez um pouquinho de falta nesse episódio, e o Chris Chibnall poderia ter bebido um pouco da era Moffat, fazendo algo mais grandioso no final da temporada. Mas não é ruim o episódio não, gostei, achei legal. Bacana. Era isso que eu tinha pra dizer, por enquanto. Então, eu divido a mesma opinião com vocês na questão de esse episódio como um episódio que tá na temporada, como final de temporada e tal, e assim, não é segredo pra ninguém que eu gostava muito de tudo que acontecia nos finais da temporada do Moffat. Desde a 5ª temporada, aqueles episódios são maravilhosos. A 6ª, mesmo a 6ª sendo um pouco controversa, eu gosto muito do final da 6ª temporada também.
também. A 7ª tem o The Name of the Doctor, que é ainda um dos meus episódios favoritos de Doctor Who até hoje, e foi o episódio que deu o nome ao site, então é meio óbvio que aquele episódio eu acho incrível, e introduziu o John Hurt também e tudo mais. Da 8ª é o que eu menos gosto, mas mesmo assim todos os episódios têm essa coisa épica, né? Da 9ª eu não preciso nem comentar, e da 10ª também com The Doctor Falls, que é aquilo. Então a gente fica um pouco, dá é um contraste muito grande, assim, é um choque de cultura. É uma coisa bem diferente, assim. Então, como ideia, eles conceberam essa ideia que cada episódio seria individual, que não teria uma trama que conectaria tudo. Eu entendo que eles fecharam o que tinham que fechar, fecharam os plots que deveriam fechar e pronto. Mas como fã que queria ver a coisa começar a acontecer, né, ainda mais que depois do anúncio que só voltaria em 2020, aí ficou um pouco mais triste, né, porque aí só vai ter oportunidade de ver uma coisa louca assim daqui um ano, um pouco mais de um ano, e é um pouquinho decepciona um pouco. Mas o episódio todo eu achei legal, os conceitos eu achei legal, o conceito de sequestrar planeta ali e colocar naqueles recipientes que parecem aquela Key to Time do Quarto Doutor, é um tipo de coisa bem série clássica, aqueles troços de plástico lá com o planeta girando dentro. Até porque tava mal feito, né? Mas tudo é bem legal. Esse episódio me lembrou muito Star Wars. O Kylo Ren e o Tim Shaw são iguais ali nas cenas. Eu achei bem interessante. A iluminação, tudo, a parte técnica do episódio é maravilhosa. Mas como o Pedro comentou, e ele trouxe uma solução muito legal para esse plot da temporada, que eu acho que seria bem interessante mesmo. A ameaça à Terra, a gente não teve nessa temporada uma ameaça ao planeta e ao universo, e quando teve não foi tão ameaçador assim. Falhou um pouco também em mostrar um pouco mais dessa ação do planeta no cérebro dos personagens, porque parecia muito mais ameaçador e não foi tanto assim. E eu com certeza acho que esse episódio deveria ser duplo. Isso eu acho que eles precisam muito voltar na próxima temporada, que é episódios duplos. Para mim, a 9ª temporada foi perfeita justamente por isso. Os episódios tinham um desenvolvimento, nunca ficava corrido, ficava muito bom. Tudo unido e bem certinho, dava para aproveitar cada episódio muito bem. Não sei por que eles desistiram desse formato, porque a 9ª temporada eu achei que seria o formato perfeito para se ter episódios de Doctor Who. E é isso, como fim de temporada, espero mais. Tô curioso pro especial de Ano Novo, para dar aquele ar novamente para respirar com um pouco mais de Doctor Who, e talvez algo legal também, que a gente possa ver coisas mais épicas, já que não teve nesse episódio tanto assim. E é isso, mas o Tim Shaw, eu gostei desse monstro, porque ele foi ele teve uma ação bem específica contra um personagem, contra 2 personagens, mas principalmente pro Graham, e aí a gente pôde ver pela primeira vez também o que eu tinha comentado em outros podcasts, que a gente não tinha visto ainda os personagens discordando muito, né? E ali o Graham, com a doutora, ela já deixa claro que não vai aceitar ele na TARDIS se ele for assim, né? E a gente vê bem a diferença do 9º e do 10º doutor, por exemplo, que a única coisa contra que eles tinham ao Mickey era simplesmente por ele ser o Mickey, e eles não queriam que ele viajasse junto por ser o Mickey e não por ter algum problema específico. E aqui a gente vê que se o Graham cruzar essa linha, ele não pode viajar. Ele é uma pessoa normal, ele não é uma pessoa assim que tipo, ele tem o dom de salvar o universo ou alguma coisa assim especial nele. Ele é uma pessoa normal, mas se ele cruzar a linha, ele não pode viajar.
Isso eu acho bem legal nessa doutora, que muda muito de alguns comportamentos dos doutores anteriores. É isso, é um bom episódio, mas como temporada ele deixou devendo um pouco. É isso. E eu acho que dá pra gente comentar sobre a temporada no geral agora também, e talvez sobre o que a gente possa esperar para a próxima. A primeira coisa é, só retomando a sugestão que eu dei de como teria sido mais interessante para mim de inverter os 2 episódios, é que logo no começo da temporada, na primeira cena, na verdade, já é apresentado pra gente que a relação entre o Ryan e o Graham é meio conturbada, e ele não considera o Graham o avô dele. E se os últimos 2 episódios fossem invertidos, a temporada ia se encerrar com ele finalmente chamando o Graham de vô, e eu acho que esse tipo de paralelismo e esse tipo de simetria numa história normalmente me agrada, e eu acho que todo mundo fica com um sorrisinho no rosto quando vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas paciência, não foi assim que foi feito, e é isso aí. Um comentário que eu tenho a fazer sobre essa temporada é um comentário que eu sei que a maioria das pessoas vai discordar, apesar de seguir uma linha de raciocínio que me foi apresentada pelo próprio Eric quando a gente se encontrou pessoalmente. O Eric, e você pode repetir isso com as suas próprias palavras, afinal essas palavras são suas, Eric. O Eric falou que essa temporada pra ele tava de algumas formas lembrando a 8ª temporada. E essa temporada também me lembrou a 8ª temporada, e eu gostaria de comentar aqui uma coisa que eu não tive a oportunidade de dizer no podcast que a gente comentou quais eram as nossas temporadas favoritas, porque eu não participei desse podcast, acho que meu computador tava com problema no dia, alguma coisa assim. Tudo bem, não é a minha favorita, não é tipo a melhor, não é assim, eu só posso escolher uma, eu vou colocar essa. Mas uma temporada pela qual eu tenho muito carinho é justamente a 8ª, porque ela não é exatamente a temporada que a gente queria, mas é a temporada que a gente precisava. Se vocês forem ver os comentários que saíam durante a temporada na época, e até mesmo os podcasts que a gente gravou, tirando algumas coisas pontuais, tipo um ou outro episódio mais fraco, a gente tava muito empolgado com a temporada porque ela trouxe um ar novo, um ar fresco e diferente pra série, que era tipo, basicamente, tudo era muito acelerado e explosivo, e logo no primeiro episódio da 8ª temporada a gente teve uma cena muito longa, só de diálogo, e que prendia bastante, e a gente tinha um doutor diferente, e eu acho que, guardadas as devidas proporções, a 10ª temporada fez basicamente a mesma coisa. Então ela trouxe um ar muito diferente pra série, que era uma coisa que tava precisando, já tava na hora de mudar, mesmo que a gente tenha muito carinho pelo Capaldi, mesmo que a gente possa ter opiniões positivas a respeito de várias coisas que o Moffat fez, mesmo que essas opiniões não sejam 100% positivas, assim, tem bastante coisa que a gente gosta do que ele fez, e essa 10ª temporada fez um ótimo trabalho em mudar tudo. O que eu posso dizer é que, assim, a gente teve uma temporada que, depois de 55 anos de série, finalmente foi uma mulher protagonizando. Foi uma temporada que, mesmo sendo a série inteira sobre mensagens legais de respeito ao próximo, foi uma temporada que focou muito na representatividade e fez isso de um jeito super legal e com bastante competência. Foi uma temporada que, mesmo que a série tenha ganhado muito dinheiro ali, tenha tido um orçamento mais inchado na era Moffat para fazer um negócio com um visual mais agradável, essa temporada inteira basicamente teve cara de filme, de cinema, o que foi muito interessante, e essa temporada teve essas mudanças de formato que a gente comentou, que até podem ser um pouco estranhas, e ao mesmo tempo a gente teve episódios extremamente fantasiosos e absurdos que tratavam de questões humanas com as quais a gente pode se identificar. A temporada foi extremamente educativa e mencionava conceitos de ciência e fatos históricos que, mesmo que não fossem explicados de maneira profunda, porque o tempo de cada episódio não permite isso, estimula qualquer pessoa, seja adulto, idoso ou criança, a sentar na frente de um computador e pesquisar, e é justamente a essência não só da ficção científica, como a essência de Doctor Who. Então eles fizeram uma temporada que mudou tudo, e ao mesmo tempo, nessa temporada, Doctor Who foi muito Doctor Who, foi mais Doctor Who do que nunca. Eles entenderam a série de um jeito totalmente diferente, de um jeito totalmente correto e adequado, e então essa série, assim como a 8ª temporada, e eu sei que nesse aspecto aí de comparar a 11ª temporada com a 8ª, talvez nem todo mundo concorde, essa temporada tem um lugar especial no meu coração justamente por ter feito com tanta competência e tanta maestria Doctor Who acontecer de um jeito super interessante. Eu queria abraçar essa temporada, porque ela foi muito legal.
uma doutora legal, companions legais, uma identidade visual que me agradou. Então, é isso. É isso. Eu quero andar com essa temporada no recreio, porque ela é da hora. Não tenho muito mais do que acrescentar depois que o Pedro falou, mas é exatamente isso que eu tava comentando com ele, que essa temporada me lembrou muito a oitava temporada, tanto é que introduziu um novo doutor, uma nova Doctor, no caso, e mudou várias coisas na série, e não foi uma temporada ruim, muito pelo contrário, foi uma temporada bem boa, só que não é a melhor de todas, e também acho que isso é tudo bem pra uma primeira temporada, sabe? Eu também não acho que a primeira temporada foi a melhor, ou a segunda foi a melhor, sabe? Nem a quinta, que foi a primeira do Matt Smith. Então acho que a primeira temporada de Doctor não precisa ser a melhor temporada do mundo. Acho que ela precisa ser boa o suficiente pra você se engajar e gostar da história e ir com a história normalmente. Inclusive, essa temporada foi extremamente importante por todos os pontos que o Pedro falou, mas também que pra mim os melhores episódios dessa temporada não foram escritos pelo Chris Chibnall, que é branco, que é um velho, que é velho já, sabe? Foi escrito pela Mallory Blackman, que é do Rosa Parks, pelo Vinay Patel, que é do Demons of Punjab. E essa visão de mundo diferente muda completamente a série, muda completamente o jeito que as pessoas observam certos aspectos da vida e certos aspectos da sociedade. Então, a inclusão não é só por, vamos incluir porque tem que incluir, mas também é pra mostrar diferentes lados das coisas, sabe? Mostrar diferentes visões de mundo. E ter 3 companions, um negro, uma que é da Ásia, que é do Paquistão, que é descendente paquistanês, e outro que é um senhor, é muito diferente. Ter uma Doctor mulher é diferente, isso não prejudicou em nada, inclusive o melhor companion é o senhor, sabe? Então, essa temporada foi extremamente importante, assim como a oitava temporada foi, mas muito mais do que a oitava temporada. E pra mim, a oitava temporada, o único episódio que eu me lembro que seja ótimo, assim, pra mim é Flatline, mas essa tem 2 episódios ótimos, que é Rosa e Demons of Punjab, além do The Woman Who Fell to Earth, que é também muito bom pra introduzir o personagem. Então, no geral, a temporada foi bem boa, mesmo com o último episódio sendo mais assim do que os outros, ela foi bem boa e importante. Espero que a 12ª, terceira, nem lembro mais que temporada a gente tá, segunda, que a próxima temporada, 12ª, que a próxima temporada seja igual a nona foi pra gente, sabe? Então acho que tá tudo bem, vai dar tudo certo e foi bem boa a temporada, é isso aí. É Doctor Who com chance no Doctor Who e tá tudo bem. Eu gostei muito dessa temporada, eu acho que vocês já falaram mais do que o suficiente, mas eu achei essa temporada incrível. Eu não compararia ela à oitava temporada, porque apesar de até gostar da oitava temporada, eu acho que a oitava foi mais fraca, sabe? Do que tudo que a gente tinha visto até então, assim. Eu compararia ela à quinta temporada, foi aquela mudança super diferente, assim, foi uma mudança radical, e foi uma temporada muito boa, a quinta, no caso. E essa temporada também, 11ª, eu achei uma temporada muito legal, com episódios muito marcantes, como vocês já mesmo falaram, Rosa, The Demons of the Punjab, episódios muito, muito bons, que se tornaram alguns dos meus episódios preferidos de Doctor Who no geral. Eu gostei muito da Doctor, eu achei ela sensacional, assim, no quesito de ouvir o que os Companions têm a dizer, sabe? Mas, assim, sem ser uma coisa maternal. Eu até conversei com uma pessoa na Comic Con, a Rebecca Puig, do Nebula, e ela falou isso, ela não assistiu essa temporada, mas ela falou, estão me falando que tá muito maternal a Doctor, agora colocaram uma mulher, ela tá sendo muito mãezona. Eu discordo, eu não acho que ela tá sendo mãezona, eu acho que é uma personalidade diferente, como todos os Doctors têm, e é alguém mais empática, só isso, é uma pessoa que se coloca no lugar do outro e realmente tenta ouvir o que o outro tem a dizer, sabe? E apesar disso, ela teve os momentos dela de falar, porque eu sou muito inteligente, ela teve os momentos dela de ser o Doctor se achando como a gente já estava acostumado, principalmente com o 10º. Então, o que o Eric falou foi perfeito, assim, sabe? Os melhores episódios da temporada não foram escritos pelo Chibnall, na minha opinião também. E é justamente isso, sabe? Trazer essa diversidade, trazer essa inclusão, não é só pelo politicamente correto, como algumas pessoas costumam dizer, mas é justamente para trazer outras visões de mundo, sabe? O mundo não é um só, não é tudo preto ou no branco. Então, eu achei essa temporada incrível, eu gostei muito mesmo. Só que, fazendo meia-culpa, não é que eu não gostei desse último episódio, tá? Talvez tenha parecido isso, não é que eu não gostei, eu gostei, mas eu só achei ele meio decepcionante. Eu acho que poderia ter sido melhor, de acordo com todo o restante da temporada, que pra mim foi incrível. Então é isso, eu só tenho a esperar coisas boas aí do futuro. Pena que o futuro tá tão longe agora, tirando o episódio de Ano Novo. O futuro tá tão 2019 distante. vai ser um ano difícil. Vai ser complicado. Espero que eles não venham com segunda temporada de Class. Não! Bom,
é isso, eu tenho muitas coisas boas a esperar. Eu acho que agora, a partir da 12ª temporada, a Doctor vai vir com tudo, já mostrando mais ainda a personalidade dela, os Companions já melhor desenvolvidos. Eu só tenho a esperar coisas boas e que pena que vai demorar tanto pra gente ver isso. Sobre esse negócio aí de representatividade, tem todo esse lance de que às vezes quando uma história ou um produto de ficção começa a colocar representatividade, vem um monte de gente e fala, não, politicamente correto, tá ganhando. E assim, ok, você pode escrever uma história cheia de representatividade e ficar uma bosta, assim como você pode escrever uma história que não tem nenhuma representatividade e ficar uma bosta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Representatividade não tem a ver com a qualidade de roteiro. E assim, a representatividade nessa temporada foi inquestionável, que foi muito bem feita, e a temporada teve uma qualidade muito boa, como a gente comentou aqui, mesmo que tem algumas coisas que a gente teria mudado, o saldo foi positivo. E assim, o pessoal precisa entender que por mais chamar uma atenção bem grande pro politicamente correto seja uma das consequências de você colocar representatividade numa série, ou numa história, seja lá o que for, esse não é o objetivo. O objetivo é você colocar ali numa história aquilo que você vê quando você sai na rua, porque você vai sair na rua, você não vai ver só gente igual a você. Você vai ver um monte de gente diferente em vários aspectos. Você vai ver gente de cor de pele diferente, você vai ver gente de culturas diferentes, comportamentos diferentes, você vai ver gente com religiões diferentes, com crenças diferentes, com jeitos diferentes de enxergar o mundo, porque cada pessoa é um universo diferente, e aí você vai contar uma história, tipo as histórias de Doctor Who, que são coisas extremamente fantasiosas. A coisa mais importante numa história fantasiosa é que você possa curtir e viajar em toda aquela brincadeira, toda aquela maluquice, e aprender alguma coisa que tem a ver com a sua vida. E como é que você vai querer fazer uma coisa que tem a ver com a vida do ser humano se você não coloca o que o ser humano é? E o ser humano é isso, é um monte de coisa diferente, é um monte de gente diferente, e sei lá, o povo precisa parar com essa frescura. O pessoal vira e fala que, querer representatividade é frescura. Não, cara, frescura é você querer assistir uma série, ou ler um livro, ou ver um filme que todo mundo tem que ser igual a você. Você quer ver um monte de gente igual a você? Entra numa sala cheia de espelho, fica feliz ali. Não sei o que você tá querendo assistir filme se é pra ver a sua própria vida, que coisa chata. E sem contar que é uma série que se passa em outros planetas com um alienígena, assim, como você quer que todo mundo seja igual a você, sabe? Quanto mais pessoas diferentes, quanto mais coisas diferentes que mostrar, melhor. Tipo uma cabine telefônica maior do lado de dentro, e pra você é um absurdo a protagonista ser uma mulher e ter um cara negro, uma moça paquistanesa e um cara mais velho. Prioridades tortas. Pois é. Últimos comentários, eu só espero na nova temporada muito mais tardes, eu quero ver mais a tardes por dentro. Eu quero na próxima temporada também, eu espero muito já ver algumas coisas de vilões voltando e arcos um pouco maiores. E falando nessa coisa de vilões e tudo isso que vocês comentaram, tudo isso, independentemente se a temporada foi perfeita ou não foi perfeita, não sei o que, é muito assim, olhar o que o Chris Chibnall fez, assumir uma série dessas e tomar tantas decisões que a gente aqui comentando, a gente diz, é muito importante tal ter a doutora mulher, pra nós é tudo algo meio que não incomoda esse tipo de coisa, mas pra uma série de 50 e poucos anos que tem um monte de gente que assiste e tal, e que o Chris Chibnall tá assumindo tudo isso e pegando uma série assim e realmente tendo a coragem de mudar tudo e trazer muita coisa importante pra série, é de bater palmas, assim, só dessa 11ª temporada ter sido como foi, com tudo que ele fez, ela já foi muito importante, e também porque ele poderia muito bem ter continuado e ter assumido um caminho muito fácil, né, ter pego coisas que ele sabe que o público já gosta, tipo David Tennant, trazer um ator jovem, bonito, com cabelo esvoaçante lá e com dentes que ele usou aparelho e daí ficou com um sorriso bonito, apesar de na Inglaterra ser meio difícil isso, mas enfim, ele muito bem podia ter feito isso, sabe? Ter percorrido um caminho fácil, ter continuado com uma trilha sonora com a orquestra da BBC fazendo músicas épicas e não essa música desse estilo, ter feito tudo como era antes e só continuado, sabe? Ter trazido o Jack de volta, enfim, só reutilizado coisas que ele sabia que os fãs iam gostar, que ele ia botar na notícia e todo mundo ia assistir, e ele foi totalmente o caminho oposto disso, e ele trouxe
muita coisa que ele sabia que ia ter uma parcela de fãs que não ia aprovar. Então isso é muito legal e a gente só vê como a série tá querendo caminhar para o futuro muito bem e como tudo isso funcionou, porque comparado com temporadas, com toda a era do Peter Capaldi, apesar de eu achar uma injustiça muito grande terem ignorado o Peter Capaldi e não assistido a era dele, e que ela foi muito incrível, assim, essa temporada teve audiência absurda. Então, até comparando com a primeira temporada e algumas do David Tennant também. Então, não tenho o que dizer. Tem muita gente falando aí em rumores que a temporada, que Doctor Who tá caindo a audiência, que tá todo mundo parando de assistir, mas na verdade tem muito mais audiência do que tinha nos anos anteriores. Então, isso tudo faz e mostra como a série realmente tá acertando. Provavelmente vai acertar muito mais nas próximas. E agora pode trazer Godfrey, pode trazer tudo, Chris Chibnall. A gente tá esperando também. E é isso. Vamos bater palma pro Chibnall? Vamos bater palma pro Chibnall? Palmas, Chibnall! É isso. Parabéns, Cristiano. Uhul, Chibnall! Parabéns. E é isso, então, pra finalizar, o Pedro tem uma indicação e depois a gente vai partir. Vamos embora. Até ano que vem. Até o ano que vem eu falo, não, tem especial de ano novo, mas meio que no ano que vem, mais ou menos, assim, né? Mas, a indicação que eu queria fazer, diferente de outras indicações que a gente faz aqui de vez em quando, de livro, série ou filme, é a indicação de um site bem interessante chamado TV Tropes. De uns anos pra cá, a gente vê muita gente que produz conteúdo pra internet que, em vez de falar sobre o que sente em relação aos produtos que consome, a pessoa quer falar o que ela sabe. E às vezes isso é interessante, às vezes é meio cansativo. Então, aparece um monte de gente falando todos os filmes da Pixar são iguais, porque a jornada do herói... Então, desculpa, meu amigo, todos os filmes são iguais. Você acabou de descobrir o que é um filme, porque tem coisas que se repetem. E aí tem um site chamado TV Tropes, que é muito legal porque é como se fosse uma enciclopédia que eu e os meus amigos adorávamos consultar há alguns anos, e hoje, durante a gravação, eu lembrei disso quando vocês mencionaram o personagem lá que vivia entre os dois mundos, naquela antizona, ser parecido com o Gollum. E basicamente esse site é uma enciclopédia, é um banco de dados de tropes em inglês. Não sei exatamente qual seria a tradução, mas basicamente são várias páginas de estereótipos, clichês e recursos narrativos que são muito usados em histórias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acabei de inventar. O herói doidinho. Aí você pega o 11º doutor, é um herói doidinho. Aí você vai lá e vai abrir a página do trope do herói doidinho e vai ter lá a descrição de como costuma ser um herói doidinho. Aí você vai abrir lá embaixo na página, tem uma lista enorme de outros, de personagens que atendem a essas características em mídias diferentes. Quadrinhos, televisão, cinema, animações, videogame, mangá, anime, o que você bem entender. E, é muito legal que você pode procurar coisas que podem te interessar por conta das semelhanças que uma história pode ter com a outra. E eu tô falando isso porque se a gente jogar lá o Gollum na busca desse site do TV Tropes, provavelmente vai ter uma página descrevendo personagens que se assemelham ao Gollum, e basicamente esse personagem que apareceu no 9º episódio da 12ª temporada de Doctor Who vai estar ali descrito, ou se alguém tiver boa vontade de ir lá e editar a página, pode acrescentar esse personagem na página desse estereótipo de personagem que eu não sei qual que é, mas com certeza existe. Então fica aí a dica para um site super legal, no qual a gente pode aprender um pouco mais sobre ficção e sobre coisas em geral. Beleza, boa. Então. Muito legal. É isso. Deixem aí nos comentários ou mandem um e-mail, transalorblog@gmail.com, falando da temporada, o que você achou da temporada, desses episódios que nós comentamos, enfim. E nós pretendemos voltar nos próximos podcasts. Claro, a gente planeja algumas coisas, mas eu não vou prometer que a gente vai voltar nesse ano ainda, porque vai que não volta. Mas no especial de Ano Novo é certo que nós vamos estar aqui mais uma vez. E em 2019 tem muita coisa ainda para comentar sobre Doctor Who, porque a série é infinita. Enquanto isso, você pode também ir acompanhando o canal no YouTube, porque eu tô mais livre para fazer coisas diferentes, eu tô mais empolgado agora para fazer as coisas no canal do site, porque eu me livrei de um negócio que tava me prendendo muito, e agora eu tô com vento no rosto, livre para voar. Mas é isso.
por esse podcast. Era só isso, é isso então, e é isso, e é isso. Obrigado por nos acompanhar durante essa temporada e... Tchau, Até mais. pessoas. Muito obrigado Feliz pela ano novo, audiência. com muito. E feliz ano Ouçam e Big Feliz Natal. Finish, assistam a série clássica. Exatamente. Ouçam a gente no Spotify. Isso, vamos lá. É nóis. É isso, Tchau, gente. gente. Tchau, beijo. Vou parar de Feliz gravar. ano novo. Isso não é um aviso, é uma ameaça.